A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas e as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Chegamos na nossa liturgia ao 19º domingo do tempo comum. O Evangelho de João. Ouçamos o texto do Evangelho de João 6, 41, 51. É a continuação do Evangelho do domingo que passou. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. E eles comentavam: não é ele Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos meus. Ora, todo aquele que escutou o Pai, todos são discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele vem instruído, vem a mim. Não que aquele que tenha visto o Pai, mas aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Meditemos, queridos irmãos e irmãs, esse texto do Evangelho de São João. Logo no início do Evangelho temos uma palavra extraordinária. Somos atraídos pelo Pai do céu. Se chegamos a conhecer a Jesus e o seguimos, é porque o Pai nos atrai. Somos atraídos pelo Pai, pois Ele é um movimento atrativo. Como se Jesus nos dissesse: quem quer que seja, em qualquer tempo que seja, se vier a mim, se chegar até mim, se desejar tornar-se meu seguidor, minha seguidora, foi pego pelo movimento atrativo do Pai, o charme do Pai. Não sou eu que atraio, é o Pai que atrai. Quem atrai, no entanto, é o Pai que ama, é o amor que atrai, é uma atração amorosa, um amor que procura, que seduz, encanta.
O texto sagrado insinua que não se trata de uma atração acontecida no passado, mas que no amor o Pai atrai até o encontro amoroso no reino definitivo. Um convite a estarmos sempre mais em sintonia com este amor atrativo. É uma atração que se estabelece no tempo, mas através de todos os tempos. O que suscita o atrai? Certamente se esquece da murmuração. Não murmureis entre vós. Na murmuração se encontra um certo azedume, um amargor, às vezes uma indiferença. Mas quem se sente atraído no amor é tomado pela leveza, pelo contentamento, pela fecundidade de uma vida. Fecundidade da vida que traz a leveza quase infantil de viver. Uma pedagogia que abre constantemente possibilidades existenciais frente à cotidianidade dura e às vezes aniquiladora. A alegria da atração traz no seu bojo o sentido da fecundidade, uma maternidade paterna em relação aos necessitados, aos desvalidos, aos que a sociedade rejeita, aqueles e aquelas que andam e navegam sem destino, sem porto, sem estrada, sem rio, sem chegada. O atrai abre olhos para o que está por vir. Abre os olhos para o barco, para o porto, para o rio, para o espaço e o tempo do encontro. O atrai então desperta leveza, sutileza, amor, transparência, pois, como canta São Francisco de Assis, tu és o gáudio, tu és a nossa esperança, a nossa alegria. Sim, queridos irmãos e irmãs, somos atraídos com agrado e prazer. É o que nos dizia Santo Agostinho: eu sou o pão que desceu do céu. O pão que alimenta, que tem sabor. É um apetite no coração pelo qual ele tem o sabor do pão do céu. Não é com a necessidade, mas com o prazer. Não é com a violência, mas com o deleite que somos atraídos. Não só os sentidos têm os deleites, mas também a alma. É um deleite para a alma o atrai do Pai. A alma amante tem fome de vida do atrai. Daí o versículo terminar com a ressurreição dos mortos, a vida eterna, e viverá eternamente. Sim, somos atraídos para dentro da eternidade do amor trinitário. No atrai somos despertados para a gratuidade de seguir Jesus, fugindo até de moralismos, de ideologias de fé, de acharmos que podemos aprisionar em conceitos e dogmatismos as delicadezas da atratividade de Deus. É que nos atrai a liberdade, a graça de poder corresponder gratuitamente à atração. Talvez por isso Santo Agostinho nos adverte contra a soberba, no sentido de considerar que chegamos a Jesus com as forças da nossa vontade, com a própria decisão, com as próprias forças. Este orgulho, diz ele, esse inchaço da alma, não procede. Mesmo nossa presunção de chegarmos com as nossas forças, nos é dado pelo atrai do Pai. Ao celebrar a missa de ação de graças pela canonização de São José de Anchieta, Papa Francisco afirmou que a Igreja não cresce por proselitismo, cresce por atração. A Igreja não cresce por proselitismo, cresce por atração. A atração testemunhal. Esse testemunho que nasce da alegria assumida, aceita, depois de transformada em anúncio, em uma alegria fundada. Sem esse gozo, sem essa alegria, não se pode fundar uma igreja, não se pode fundar uma comunidade cristã. É uma alegria apostólica que se irradia, que se expande. Na primeira leitura de hoje, o profeta Elias nos fala da atração e do envio. A testemunha de Deus, o profeta de Deus, o vencedor do vendaval com os sacerdotes de Baal, o invocador do fogo do céu que consumiu não só os sacrifícios, mas também o altar, o vencedor dos sacerdotes e profetas de Baal, se coloca em fuga, pois perseguido foge, e fugindo esmorece, está desalentado, inconformado, tomado pela desilusão. Adentrou o deserto e depois de um dia de caminho pede a morte. Agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. A pregação de Elias dera em nada. Em vão tinha labutado e lutado. Até então tinha dado testemunho de um espírito que era pura vontade de poder. Poder da vontade, vontade de poder, doara-se inteiramente num ímpeto vigoroso, numa consciência de absoluta responsabilização e zelo.
Nesse ímpeto e nossa absoluta doação que se desencadeava a ação, atuação, execução, trabalho e realização. Na atratividade do profeta, supera os deuses e seus profetas, mas entra numa espécie de depressão. E Deus sai em seu auxílio, continua a atraí-lo. Como vimos na primeira leitura, ele recebe o pão dos anjos e retoma o caminho depois da decepção, do cansaço, da fuga, da desilusão, da não conversão, da perseguição. No meio do deserto, na dormência da morte, na desilusão, na perda da vontade de poder, ele é acordado, porque atraído, levanta-te e come. Ele olhou e vê na sua cabeceira um pão cozido sobre pedras quentes e uma bilha d'água. Elias, atraído, levanta-se, come, bebe e com a força deste alimento andou durante 40 dias e 40 noites até chegar ao monte de Deus. O pão tira o profeta do medo e da fuga e o coloca a caminho de sua origem e de seu povo, o monte Horebe. Horebe é o monte da aliança, do encontro, da promessa. Com o pão do anjo caminha para o lugar da fonte e do encontro das revelações de Deus. O caminho de Elias até o deserto tornou-se assim um paradigma para toda a resistência humana. Nossa vida é como uma viagem do profeta, cheio de medos, fugas, de fidelidades, infidelidades, fomes e sedes, frustrações, desilusões, sonhos, pregações, buscas, propósitos, desejos de morte, mas sempre pela atratividade de Deus. As visitas do anjo de Deus, a atração que nos confortam com o pão misterioso da fé e da confiança vem do alto, que nos leva a retomar sempre de novo o sentido da vida até Horebe, o monte da origem. Na segunda leitura, São Paulo nos ensinava que o pão descido do céu transforma a nossa humanidade, pois Deus nos marcou com o selo da libertação. Por isso, somos convidados, nós que participamos da vida do pão do céu, a superar a amargura, a irritação, a cólera, a gritaria, as injúrias, porque atraídos. O pão que atrai nos transforma em bondade uns para com os outros, nos leva a ter compaixão, perdão. Sim, como o pão descido do céu, somos transformados em imitadores de Jesus, repartindo a nossa vida, os nossos dons e também os nossos bens, pois fomos em Jesus atraídos pelo Pai. São Paulo termina afirmando: como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, a Deus por nós, em oblação e sacrifício por suave odor, vivei no amor. Eucaristia é sempre atrativa, pois nos convida ao amor. Um amor límpido, gratuito, doativo. Ao falar do mistério da Eucaristia como novo princípio da ou para a humanidade, Papa Francisco nos ensina: no apogeu do mistério da encarnação, o Senhor quer chegar ao nosso íntimo através de um pedaço de matéria. Não o faz de cima, mas de dentro, para podermos encontrá-lo em nosso próprio mundo. Na Eucaristia já está realizada a plenitude, sendo o centro vital do universo, centro transbordante de amor e de vida sem fim. Unido ao Filho encarnado presente na Eucaristia, todo o cosmos dá graças a Deus. Com efeito, a Eucaristia é por si mesma um ato de amor cósmico, sim, cósmico, porque mesmo quando tem lugar um pequeno altar de uma igreja de aldeia, a Eucaristia é sempre celebrada, em certo modo, sob o altar do mundo. A Eucaristia une o céu e a terra, abraça e penetra toda a criação. O mundo saído das mãos de Deus volta a Ele em feliz e plena adoração. No pão eucarístico, a criação propende para a divinização, para as santas núpcias, para a unificação com o próprio Criador. Jesus, o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. O pão que Ele nos oferece é a carne dada para a vida do mundo. Amém. Jesus, o pão da vida, nasceu para ser um rei, mas veio pequenino, sujeito a uma lei, convive com os pobres, se torna nosso igual e ensina os valores de um rei.
Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Queridos irmãos, queridas irmãs, ouçamos o que Papa Francisco nos ensina no texto da Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, a missionariedade e a Eucaristia. A igreja em saída é uma igreja com as portas abertas. Sair em direção aos outros para chegar às periferias humanas não significa correr pelo mundo em direção sem sentido. Muitas vezes é melhor diminuir o ritmo, pôr de parte a ansiedade para olhar nos olhos, escutar ou renunciar às urgências para acompanhar quem ficou caído à beira do caminho. Às vezes é como o pai do filho pródigo, que continua com as portas abertas para com este valor poder entrar sem dificuldade. A igreja é chamada a ser sempre a casa aberta do Pai. Um dos sinais concretos dessa abertura é ter, por todo lado, igrejas com as portas abertas. Assim, se alguém quiser seguir uma moção do Espírito, se aproximar à procura de Deus, não esbarrará com a frieza de uma porta fechada. Não há outras portas que também não se devem fechar, mas há outras portas que também não se devem fechar. Todos podem participar de alguma forma da vida eclesial, todos podem fazer parte da comunidade e nem sequer as portas dos sacramentos se deveriam fechar por uma razão qualquer. Isto vale sobretudo quando se trata daquele sacramento que é a porta, o batismo. A Eucaristia, embora continue a plenitude da vida sacramental, não é o prêmio para os perfeitos, mas um remédio generoso e um alimento para os fracos. Essas convicções têm também consequências pastorais que somos chamados a considerar com prudência e audácia. Essas convicções têm também consequências pastorais a que somos chamados a considerar com prudência e audácia. Muitas vezes agimos como controladores da graça e não como facilitadores, mas a igreja não é a alfândega, é a casa paterna, onde há um lugar para a vida difícil de todos. Não é só a homilia que deve ser alimentada, não é só a homilia que se deve alimentar a palavra de Deus. Toda a evangelização está fundada sobre esta palavra escutada, meditada, vivida, celebrada e testemunhada. A Sagrada Eucaristia é fonte da evangelização, por isso é preciso formar-se continuamente na escuta da palavra. A igreja não evangeliza se não se deixa continuamente evangelizar. É indispensável que a palavra de Deus se torne cada vez mais o coração de toda a atividade eclesial. A palavra de Deus ouvida, celebrada, sobretudo na Eucaristia, alimenta e reforça interiormente os cristãos e torna-os capazes de um autêntico testemunho evangélico de uma vida diária. Superamos já a velha contraposição entre palavra e sacramento. A palavra proclamada, viva e eficaz, prepara a recepção do sacramento e no sacramento essa palavra alcança a sua máxima eficácia. O estudo da Sagrada Escritura deve ser uma porta aberta para todos os crentes. É fundamental que a palavra revelada fecunde radicalmente a catequese e todos os esforços para transmitir a fé. A evangelização requer a familiaridade com a palavra de Deus. Isto exige que os dioceses, paróquias e todos os grupos católicos proponham um estudo sério e perseverante da Bíblia e promovam igualmente a sua leitura orante pessoal e comunitária. Nós não procuramos Deus tateando, nem precisamos de esperar que Ele nos dirija a palavra, porque realmente Deus falou, já não é o grande desconhecido, mas mostrou-se a si mesmo. Acolhamos o tesouro sublime da palavra revelada. Os evangelizadores com espírito, quer dizer, evangelizadores que rezam, trabalham. Do ponto de vista da evangelização, não servem as propostas místicas desprovidas de um vigoroso compromisso social e missionário, nem os discursos e ações sociais e pastorais, nem uma espiritualidade que transforme o coração. Essas propostas parciais e desagregadoras alcançam só pequeninos grupos e não têm força da ampla penetração porque mutilam o Evangelho. É preciso cultivar sempre um espaço interior que é do sentido cristão ao compromisso e à atividade. Sem momentos prolongados de adoração e encontro orante com a palavra, de diálogo sincero com o Senhor, as tarefas facilmente se esvaziam de significado.
levando-nos ao cansaço e às dificuldades, e o ardor se apaga. A igreja não pode dispensar o pulmão da oração. Alegra-me muito que se multipliquem todas as instituições eclesiais, os grupos de oração, de intercessão, de leitura orante da palavra de Deus, as adorações perpétuas da Eucaristia. Ao mesmo tempo, há que rejeitar a tentação de uma espiritualidade intimista e individualista que dificilmente se coaduna com as exigências da caridade, com a lógica da encarnação. Há o risco de que alguns momentos de oração se tornem uma desculpa para evitar e dedicar a vida à missão, porque privatização do estilo de vida pode levar os cristãos a refugiarem-se em alguma falsa espiritualidade. É salutar recordar-se dos primeiros cristãos e tantos irmãos ao longo da história que mantiveram transbordantes de alegria, cheios de coragem, incansáveis no anúncio, capazes de uma grande resistência ativa. Há quem se console dizendo que hoje é mais difícil. Temos, porém, que reconhecer que o contexto do Império Romano não era favorável ao anúncio do Evangelho, nem a luta pela justiça, nem a defesa da dignidade humana. Em cada momento da história estão presentes a fraqueza humana, a busca doentia de si mesmo, a comunidade egoísta, enfim, a concupiscência que nos ameaça a todos. A primeira motivação para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus, aquela experiência de sermos salvos por Ele que nos impele a amá-lo cada vez mais. Com efeito, um amor que não sentisse a necessidade de falar da pessoa amada, de apresentar, de a tornar conhecida, que amor seria? Se não sentimos o desejo intenso de comunicar Jesus, precisamos nos deter em oração para lhe pedir que volte a cativar-nos. Precisamos de implorar cada dia, pedir a sua graça para que abra o nosso coração frio e sacuda a nossa vida tíbia e superficial. Colocados diante dele com o coração aberto, deixando que ele nos olhe, reconheçamos que ele nos olha com amor e podemos descobrir assim a sua presença. Como é doce perceber diante de um crucifixo ou de joelhos diante do Santíssimo Sacramento e fazê-lo simplesmente para estar à frente de seus olhos. Como nos faz bem deixar que Ele volte a tocar a nossa vida e nos envie para comunicar sua vida nova. Sucede então que, em última análise, o que nós vimos e ouvimos, isso anunciamos. A melhor motivação para se decidir a comunicar o Evangelho é contemplá-lo com amor e deter-se nas suas páginas e lê-lo com o coração aberto. Toda a vida de Jesus, a sua forma de tratar os pobres, os seus gestos, a sua coerência, a sua generosidade simples e cotidiana e, finalmente, a sua total dedicação, tudo é precioso e fala a nossa vida pessoal. É como se tudo fosse uma verdadeira Eucaristia, pois tudo doação. Todas as vezes que alguém volta a descobrir a Jesus, convence-se de que é isso mesmo o que os outros precisam, embora não o saibam. Aquele que venerais sem o conhecer, é esse que vos anuncio. Às vezes perdemos o entusiasmo pela missão porque esquecemos que o Evangelho dá respostas a necessidades mais profundas das pessoas, porque todos somos criados para aquilo que o Evangelho nos propõe: a amizade com Jesus e o amor fraterno. Quando se consegue exprimir de forma adequada e bela o conteúdo essencial do Evangelho, de certeza que essa mensagem fala aos anseios mais profundos do coração. O missionário está convicto que existe já nas pessoas e nos povos, pela ação do Espírito, uma ânsia, um desejo de conhecer a verdade acerca de Deus. O entusiasmo na evangelização funde-se nesta convicção. Temos à disposição um tesouro de vida e de amor que não pode enganar a mensagem, que não pode manipular nem desiludir. E uma resposta que desce ao fundo do coração humano pode sustentá-lo e elevá-lo. É a verdade que não passa de moda, porque é capaz de penetrar onde nada mais pode chegar. É a nossa tristeza infinita se cura com um amor infinito, com a beleza da mensagem do Evangelho que se transforma em Eucaristia.
vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Lembremos, queridos irmãos e irmãs, os nossos aniversariantes. Dia 11, Padre Carlos Eduardo Castro dos Santos, que se encontra em Roma estudando. Dia 11, o diácono João Bosco Barbosa de Souza. Dia 15, Padre Hilton Brito de Oliveira. Dia 15 também o diácono Francisco Alves de Souza. E lembramos a ordenação, dia 11, a ordenação presbiteral do Padre Jarson da Silva Sampaio. Dia 14, do Padre Volney Augusto de Souza Mourão. E no dia 15, a ordenação episcopal de Dom Mário Pascoaloto. Rezemos por eles e agradeçamos a Deus o ministério que exercem entre nós. E lembremos especialmente de nosso querido Dom Mário Pascoaloto. Vamos assim encerrando, queridos irmãos e irmãs, o nosso programa dominical, Mensagem Pastoral. Que Deus abençoe a cada um. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, um bom domingo e uma abençoada semana a todos. Até o próximo domingo, se Deus quiser. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.